Ô, gente, eventualmente, e óbvio, né, que nós teríamos bola rolando num domingão de Campeonato Brasileiro. A gente teria hoje Atlético e Grêmio, né? E amanhã teríamos Cruzeiro e São Paulo. Mas os clubes decidiram e a CBF acatou a paralisação do campeonato até o dia 27, quando teremos uma reunião na CBF com representantes dos clubes da Série A para saber como fica a competição e essa paralisação por conta da tragédia que o Rio Grande do Sul está sofrendo. Voltou a chover forte de novo no Rio Grande do Sul. Impressionante. E toda a força aos nossos irmãos gaúchos. Mas os clubes mineiros se manifestaram durante a semana sobre essa paralisação do campeonato, né? Porque é uma paralisação importantíssima, até pelo momento que está vivendo, agora que os clubes gaúchos voltaram a treinar, né, Alexandre? Isso. O Grêmio essa treinando no CT do Corinthians. Do Corinthians e o Internacional treinando nos campos da PUC. E vai para Itu. Ele começou na PUC. PUC de Porto Alegre. Isso. E aí depois vai para Itu, e parece que agora, eu acompanhei pela manhã, uma informação de que o Criciúma ofereceu ao Grêmio a sua arena para poder, o seu estádio, Heriberto Rios, para poder jogar. Porque a Comebol não tá aliviando a barra, né? Sim. E parece que tem a possibilidade também de, num futuro, né? Eles jogarem em Caxias do Sul, que aliás é uma cidade que eles jogam muito, né? Muito. Na questão de obra do Beira-Rio pra Copa do Mundo, e qualquer coisa, eles jogam lá em Caxias do Sul. Tem o estádio do Juventude, que é o Alfredo Jaconi, e o Centenário do Caxias, né? Inclusive eu fiz um jogo em 2014, se não me falha a memória, América e Internacional pela Copa do Brasil, mando do Inter, no Centenário. Porque, se não me falha a memória, naquele período, o Beira-Rio já estava sobre a administração da FIFA. Lembra que os estádios fecharam e não podia ter jogo? Aí, estava sob a administração da FIFA e os jogos não aconteceram. E Caxias está a 100 e poucos quilômetros ali. O problema são as estradas, né? Saber como está a estrada que liga Porto Alegre até Caxias do Sul. Mas eu queria saber a opinião de vocês sobre essa paralisação, porque a gente tem essa paralisação, depois dia 27 tem uma reunião para definir como fica o campeonato. Aliás, a informação foi sua, né, Alexandre? De que o campeonato deve voltar na 9ª rodada, né? Primeiro ficou aquela dúvida, né? Porque a CBF, ela falou de suspensão do Brasileirão, né? Então, ainda não existe nenhuma palavra oficial. Se é na 7ª, que é a que foi parada, ou se na 9ª rodada, que será a do final de semana após a reunião do Conselho Técnico do dia 27, né? Que é uma segunda-feira, né? Então, inclusive, essa reunião que vai decidir muita coisa, né? Sobre a continuação ou não do Campeonato Brasileiro, mas de toda forma, após o final de semana do feriado, né? Aliás, os gaúchos já entram em campo antes, né? Eles jogam pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana e da Libertadores, né? Eles porque a Comebol livrou, assim, aliviou um pouco, melhor dizendo, mas não como fez a CBF. E para vocês... Aqui, o Grêmio, quer ver? O Grêmio tem os jogos adiados dia 24 e dia 8, né? Dia 4 e dia 8 de junho. Mas dia 29 de maio, então, antes do feriado de Corpus Christi, tá marcado aqui, ó, Grêmio e The Strongest no Couto Pereira às 19 horas. Isso já pela 6ª rodada, tá? Então, dia 29 de maio, o Grêmio volta a campo pela Copa Libertadores. 2 dias depois da reunião. Isso, 2 dias depois da reunião. E o Internacional, ele volta a campo na terça-feira, dia 28. Um dia depois? Tá aqui Internacional e Belgrano. O jogo é 21h30, está marcado para o Beira-Rio, mas o Beira-Rio não tem condição de receber jogos. Beira-Rio parece que o gramado precisa no mínimo 60 dias. O Internacional vai ter que mudar o local dessa partida aqui, mas esses jogos estão mantidos. E o Inter também, ele joga dia 4 e dia 8, pagando os jogos da 4ª e 5ª rodadas da fase de grupos aí da Copa Sul-Americana. E tem a participação aqui também do nosso internauta, o Celso Luiz, e aí serve até para vocês poderem comentar, meus amigos. Ele está dizendo o seguinte, ó: deve haver uma mudança de calendário porque tem dificuldade de fazer algum encaixe de uma rodada por tantas competições ao mesmo tempo. Copa Verde, Copa do Nordeste, estaduais,
Segundo eles, são muitas competições. E aí, Edu, o que você pensa sobre isso? Romano, assim, não dá pra gente fazer nenhum tipo de crítica à decisão da CBF, nem se ela tivesse permanecido com o campeonato em andamento, como fez paralisando a competição. É muito difícil, uma decisão muito difícil de ser tomada. Acho que a CBF até acertou de não tomar essa decisão sozinha, de consultar os clubes, de ter uma maioria favorável à decisão de parar o campeonato por um prazo determinado. Você pega a tabela do Campeonato Brasileiro, ela já tá avacalhada, né? Você tem os gaúchos com 4 jogos, você tem equipes com 5, outras com 6 e o Criciúma com 3. Sabe por que o Criciúma tem 3, né? Mas aí já Porque ele pegou um time da Copa do Nordeste e um time da Copa Verde. Isso é um absurdo. Pois é, gente. O Fortaleza e o Cuiabá. O absurdo não é parar pela catástrofe do Sul. Isso eu acho que a CBF tá certa. Mas você pega esses pontos de não ter jogo por conta de Copa Verde, de Copa do Nordeste, aí já entra um absurdo. Você acha que a Conmebol ia deixar de realizar uma rodada da Libertadores por conta da Copa Verde? Por conta da Copa da Argentina? Nunca. Por conta do Campeonato Brasileiro? Jamais. A competição dela é a competição dela e os outros que se virem. O Edu, muito pelo contrário, né? A gente percebe o quê? A gente percebe que a gente teve o sorteio da Sul-Americana e da Libertadores, tá? E aí ficou todo mundo esperando a liberação da tabela para saber como seria o calendário das finais dos estaduais. Em Minas Gerais mesmo, a intenção era fazer no sábado e não foi, porque eles jogaram quinta, né? Isso. E aí tiveram que jogar no domingo. E no Brasileirão e na Copa do Brasil é a mesma coisa. Pega-se o calendário da Conmebol e depois do calendário da Conmebol se marca os jogos. A CBF faz o contrário. Ela pega uma competição regional e sobrepõe a principal competição do país, que é a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas por que ela faz isso? Porque politicamente para ela é interessante não bater de frente, não ir contrária às decisões das federações. E se a Copa Verde, a Copa do Nordeste, que envolve essas federações, determina uma coisa, a CBF fala, opa, o voto deles é muito importante em determinado momento, vamos abrir uma exceção aqui. E a gente sabe como é que funciona no futebol brasileiro, é a politicagem. A CBF depende das federações por conta dos votos para eleger presidente da confederação, e assim a gente vai vivendo. Mas já está avacalhada a tabela do Campeonato Brasileiro e essa decisão tá parado, né? Se quando voltar, vai voltar na 9ª, vai voltar na 7ª, eu acho que tem que voltar na 9ª, tá? E aí vai encaixando os jogos para não avacalhar ainda mais, né? Porque por mais que seja feita de uma maneira que não deva, a tabela ela é feita toda pensada nas outras competições também, na maioria das rodadas, prevendo time que não vai cruzar com time da mesma cidade jogando por exemplo, Atlético e Cruzeiro jogando no mesmo dia em Belo Horizonte e por aí vai, assim como o Inter e Grêmio lá em Porto Alegre, então não dá para mexer tanto e aos poucos vai encaixando. Quando vai encaixar, eu não sei. A impressão que eu tenho é que o campeonato não vai acabar na data de dezembro que iria. Talvez o campeonato se prolongue pelo mês de dezembro. Né? A 38ª rodada da Série A, que fecha o calendário, assim, para todos os times. Depois tem o Mundial, né? Eu acho difícil. Mas o problema é o Mundial, né? Porque o Mundial, ele achata o calendário. Isso, claro, se algum time brasileiro vencer a Copa Libertadores, né? Mas aí ela vai se programando de acordo com os times que vão avançando na Libertadores, né? Vai tentando encaixar jogos dessas equipes para lá na frente, caso necessário, eles serem liberados antes. Cara, no que diz respeito à catástrofe e o adiamento por conta do que aconteceu no Rio Grande do Sul, não tem muito o que discutir. A CBF não cometeu nenhum tipo de erro. Mas, nesses jogos a menos que a gente tem visto aqui, o Criciúma com 3, por exemplo, ele não tem 2 jogos a mais por conta de Copa Verde e Copa do Nordeste, que avacalham, e aí a culpa, sim, é da CBF. E só pra gente poder explicar essa situação envolvendo Copa Verde, Copa do Nordeste, antes de eu mandar um abraço aqui pro Hugo Reimão, tá lá em João Pessoa, na Paraíba, acompanhando a gente, um grande abraço pra ele, tá participando pelo chat. Olha só, o Fortaleza vai ter uma maratona de jogos, a gente falava isso essa semana, né, Ali, no Bastidores. Olha só, ele tá disputando o Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, aí ele vai disputar a Copa do Nordeste, que ele está na semifinal. E tem Copa do Brasil. Nossa. Ele tem 4 competições que vão se encavalar, né? Vão se pegar ali, ó. E aí, se você não tem muita grana para ter um elenco recheado, você dança. Fora as viagens, né? No caso do Fortaleza ainda. Para ele toda viagem é longa, né? Porque tá lá em cima.
Exatamente. Você sabe que eu a respeito dessa paralisação, e a questão é o seguinte, para os times do Rio Grande do Sul não tem uma boa saída, não tem uma solução que vai ser boa. Tem a péssima e a ruim, né? Então, esportivamente, você não tem como fugir, até por esse calendário maluco que a gente tem no futebol brasileiro. Vale lembrar, pra gente colocar um pouquinho mais de pimenta aí nessa história, que a Copa América não vai parar o Campeonato Brasileiro, então você sempre fica com aquela dúvida, é bom você contratar grandes jogadores selecionáveis, porque daí você pode ficar sem eles durante uma boa parte do campeonato, 1/3 da competição, também tem isso, né? Então, você não imagina, por exemplo, para citar um time que acabou de ser campeão, o Manchester City, ficando sem um montão de jogador no meio da Premier League, ou da Liga dos Campeões, enfim, mas principalmente do seu campeonato nacional. Mas eu cheguei à conclusão que o mais importante é tentar ajudar o povo do Rio Grande do Sul. E para tanto, mais importante até do que ajudar os times do Rio Grande do Sul. Para tanto, eu acho que o brasileiro, de modo geral, claro que tem um montão de exemplo negativo também, mas de modo geral, o brasileiro tem sido muito solidário. E a gente tem visto várias ações, inclusive de equipes de futebol, que mostraram que podem ajudar demais o povo do Rio Grande do Sul. O Santos hoje ganhou de 4-0 do Brusque pela manhã, o jogo foi 11 da manhã, e aí permitiram que a Vila Belmiro fosse aberta, porque o Santos está punido. Sim. E a renda foram mais de R$700 mil para o povo do Sul. Então, do último jogo que ele fez, que foi sem torcida, ele fez uma arquibancada virtual que também arrecadou. Como a gente viu também, gestos muito bonitos do Atlético, fez no jogo do Palmeiras, enfim. Cruzeiro na Sul-Americana. Então a gente tem visto gestos muito importantes. Esse dinheiro que eu tô falando, ele tá sem existir nesse momento, né? Porque você não tem os jogos e aí fica mais difícil. Então, por esse dinheiro, por essa grana que tá indo pro povo do Rio Grande do Sul, que para mim se sobrepõe em importância até os times do Rio Grande do Sul, eu acho que deveria ter continuado o campeonato. Essa é a minha impressão. Mas assim, super respeito quem pensa diferente, porque é uma questão muito delicada, o futebol realmente é o de menos, mas para mim essas arrecadações podem fazer a diferença. E quem concorda com você e mandou um superchat pra gente, um grande abraço, pessoal do Agro Verdade tá dizendo, ó, acho que se os jogos fossem mantidos e a renda doada pro Rio Grande do Sul, seria mais lógico. Agora... Você teria, por exemplo, 7 jogos, né? Essa rodada, exceção dos 3 do Sul. Isso. Um que fizesse revertesse a renda de 600 mil, de 700 mil, era 700 mil a mais, sabe? E vamos lá, isso parece que pode soar como uma grande bobagem, mas eu respeito a opinião de todo mundo. Muita gente que tá lá no Sul também, num abrigo, em casa, assistir um jogo também, né, cara? Você para de pensar num momento, aliviar durante 90 minutos, você pensa em outra coisa, assiste um jogo de futebol. Claro que tem outras competições aí pelo mundo, mas o Campeonato Brasileiro, ele serviria para isso também. Mas isso é o lado de quem pensa poderia continuar. E tem, claro, todas as opiniões que são favoráveis à paralisação, e eu tô com a lei, cara. Eu respeito qualquer tipo de opinião que derem, e a minha única ressalva à CBF é jogo a menos por conta de Copa do Nordeste e Copa Verde. Jogo a menos pelo que aconteceu no Rio Grande do Sul, não tinha muito o que fazer, não. Isso aí é duro. Ô Simões, na primeira participação do Edu, o Edu levantou uma questão aqui, e aí me veio à memória a época da pandemia. Lembra dos portões fechados? O Campeonato Brasileiro invadiu o ano seguinte, né? Você lembra? Sim, porque terminou em fevereiro, não foi? O campeonato, porque quando voltou, teve que terminar os estaduais. Aliás, os estaduais, eles terminaram em cima do Brasileirão. Eu lembro que a final foi Atlético e Tombense. O Atlético teve jogo remarcado da Série A, porque tinha que jogar com o Tombense a final do Mineiro. Mas foi em fevereiro, não foi que ele terminou? O brasileiro? Foi final de fevereiro. Aí vieram as férias dos jogadores. Será que nesse caso... Emendou. Será que nesse caso não seria também uma questão nessa excepcionalidade? Romano, a verdade é o seguinte, né? O Brasil é o único país do mundo que tem um calendário diferente dos outros. Da América do Sul ele é o único. Todo mundo segue o calendário europeu. Então é mais ou menos que o calendário padrão do futebol. Você pensar agora a Copa América é a Eurocopa, né? Que vão acontecer quase de forma parelha.
fechando a temporada. É. Assim como a Copa do Mundo fecha a temporada. Pro Brasil é na metade. Só o Brasil vai estar jogando o campeonato. É. Só o Brasil vai estar jogando O mundo inteiro vai estar parado. porque todo mundo tem um calendário. Eu já ouvi uma vez, eu não levei nem muito a sério, porque é uma questão até de que é beira o ridículo, né? Mas, gente, mas é porque se trocar o calendário do futebol brasileiro, as férias dos jogadores não vão ser quando os filhos deles não estão na escola. Isso aí Aí é só você transferir as férias para julho, né? Que tem essa possibilidade, e todos os países têm uma janela de final de ano, né? tem. A questão é que você precisa organizar um calendário no futebol brasileiro usando quase 3 meses para os estaduais, que eu sou totalmente favorável. Eu só acho que os estaduais não podem ocupar um espaço tão nobre no calendário pelo que eles representam hoje. A história do nosso futebol, ela nasce nos estaduais. Tá? Cruzeiro e Atlético jogam pela primeira vez num campeonato estadual em 1921, numa competição nacional em 1967. A rivalidade foi construída onde? No estadual. Só que, se você coloca o estadual no meio de semana de um Brasileirão que abre a temporada, você dá aos clubes a oportunidade de, nas fases classificatórias dos estaduais. E tem mais, tá, Romano? Essa história de que quando vai no interior, eles vão no interior com time reserva. Eles vão ao interior com time reserva. E quando tem jogo no interior, o interior vende o jogo, às vezes. E o interior, além de vender o jogo, ou não enche o estádio. Então, é uma bobagem isso. Isso não É uma conta. bobagem. Antigamente, mas hoje não tem mais. Hoje o cara Concordo. quer ver o Hulk, Concordo. o cara vê o Hulk pela televisão toda hora que quiser. Ou vem aqui. Não, mas mesmo que não venha aqui, toda hora ele vem. Então, isso aí é uma bobagem. Se você bota o Campeonato Brasileiro abrindo a temporada aos finais de semana com os estaduais no meio de semana, eu acho que os estaduais ficariam valorizados, porque a disputa aconteceria paralelamente ao Campeonato Brasileiro, tá? Além disso, você daria aos clubes, os maiores, a chance de revelar jogadores, porque esses jogadores teriam jogos de alto nível para disputar. Alto nível que eu digo assim, mas jogos valendo os 3 pontos, com interesse do público, essa coisa toda, tá? E, com certeza, como acontece, na reta final, todo mundo colocaria a força máxima. Porque o campeonato estadual não vale nada, até ter a final. Mas você quer ganhar. Mas na hora que chega a decisão, vira um Deus nos acuda, vira um quiprocó no Brasil inteiro. Mas o principal, né? Você começar o Campeonato Brasileiro em Sim. fevereiro, você ganha as datas FIFA. Exato. E você ganha. E você vai ter no estadual durante a semana. Mas o clube do interior não tem condição. Com o estadual nesse formato, ele contrata o jogador só por 3 meses. Nesse outro vai precisar de ser 5. Olha, infelizmente, o futebol precisa se profissionalizar. Sabe? O futebol precisa parar com essas situações de se passar a mão em incapacidade, passar a mão na cabeça de quem é incapaz. Então, gente, vamos tentar uma cota maior, o Cruzeiro, o Atlético, pra ser assim. Vocês vão precisar abrir mão um pouquinho da cota, porque pra eles é bom. Por que Atlético e Tombense não sentiriam isso? Exato. Porque são organizados. E estão jogando a Série C. São organizados. O fato é que desse jeito você não agrada os gigantes e não resolve o problema dos pequenos. Não, na verdade, Mas eu acho que agradaria os gigantes. Não, desse formato jeito que atual. tá. atual. Do jeito O que formato atual, sim. Você prejudica os grandes. Sabe E que não é? resolve os pequenos. Não resolve nada. Não resolve. O que acontece? Você que tem calendário cheio é punido. Você que tem o calendário o ano inteiro é punido. E outra, você mata a sua seleção, né? Porque hoje o torcedor lamenta o jogador dele que é convocado pra Fica seleção. bravo. Mas, O mas pessoal tá tava errado? desesperado. Aí o Henrique André e o Cláudio Rezende fizeram a matéria de que o Paulinho e o Gustavo Scarpa estão numa lista Ninguém de quer, 60 cara. do Dorival, os caras ficam doidos. Ninguém Que quer. isso, pelo amor de Deus, não faz isso não. Você vai pegar o Inter, o Palmeiras, que tem jogador estrangeiro aí com 50%, 60% do time titular, eles vão perder, cara. O Flamengo tem 5. 4 uruguaios. Time titular. De La Cruz, Arrascaeta e os 2 laterais, né? O Varela e o Vinha. E o Pulgar. E o Pulgar. 5. Vai perder todo mundo. O Palmeiras, Gustavo olha o Inter, Gomes, cara. o lado esquerdo da defesa do Palmeiras, Gustavo Gomes e Piquerez. Vai perder os 2. E o Richard Rios tem entrado. Pois é. Aí você pega o na Inter, lista da né? Colômbia. Valência, Borré, Rocher, Arangues. Arangues. Quer dizer, Os caras vão perder meio time, cara. É. Por conta... E a seleção tá errada, a CBF tá errada? Não. e aí
Ô, Edu. O Dorival, né? Porque a CBF tá errada. Aí, sabe o que acontece? Fora o Sub-20, né? Sabe o que acontece? O Sub-20 convocou 2 do Atlético, um deles o Alisson. E do Cruzeiro, Robert. E do Cruzeiro tem Robert. sido utilizado. É verdade. Aí, sabe o que acontece, Edu? A CBF promove desequilíbrio técnico na Série A. Por quê? Você vai jogar contra o Flamengo. É mais fácil você jogar contra o Flamengo com ele tendo De La Cruz, Arrascaeta, Pulgar no meio de campo, ou sem ele ter Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. É assim, E aí, alguns vão pegar o Flamengo sem ter esses jogadores. E outros vão pegar com o Flamengo tendo. Não pode. A entidade que promove a competição não pode fazer isso. Ela não pode fazer isso. Ela mancha o campeonato. O Campeonato Brasileiro de 2024, nós estamos na 6ª rodada, a CBF está manchando o campeonato ao promover desequilíbrio técnico. E um desequilíbrio técnico que vai aumentar, porque a data FIFA vai ter que ser usada para pagar os jogos suspensos ou adiados. Mas o clube gasta uma grana para contratar esses atletas. Um salário altíssimo para 1/3 praticamente do campeonato. Não poder contar com eles, porque eles estão nas seleções. E outra coisa. Aí a gente pega aqui, vamos pegar o Galo, tá? O Galo encaixou com o Milito. Aí o Arana vai para a seleção brasileira. O Alan Franco vai para a Equatoriana. O Otávio teve uma lesão séria. O Batalha, ele tá usando de zagueiro, e é um direito dele de usar. Ele perdeu todo mundo. E pode perder Paulinho Scarpa. O meio de campo do Atlético é o quê? Otávio e Alan Franco dando suporte a todo mundo. Um machucou, o outro foi pra seleção. Aí as duas alas, o que Gustavo são meio campo também. Aí as duas alas, Scarpa e Arana. Aí ele perdeu o Arana. Aí o reserva do Arana, que é o Rubens, tá machucado. Aí, qual que é a solução? Tira o Scarpa de lá e passa pra cá. Você aí no lugar do Scarpa é o Alisson. Foi pra Sub-20. Aí você mudou o time inteiro, cara. E olha o peso financeiro que é isso também. Como que você vai negociar o seu produto? O Emerson Romano Entertainment, que é uma empresa de comunicação que quer comprar o Campeonato Brasileiro. Como é que você vai explicar para essa empresa de comunicação que durante 10 rodadas do campeonato que você vai pagar bilhões, os principais jogadores da competição não estarão na competição? Como que você vai vender esse produto? Você não vende. E soma-se a isso o fato de que você coloca competições de segundo escalão, paralisando jogos de times que estão na competição que você tá recebendo para comprar, né? Estão te ofertando, por conta de competições que elas são regionais. Você compra uma competição nacional, nada contra a Copa Verde, nada contra a Copa do Nordeste, pelo contrário, tá? Pelo contrário, mas você não terá, você tem times, e aí vem a parte técnica, como disse o Alexandre, né? Que tem 3 jogos até agora na competição. Não, isso aí você não consegue, o Edu aí deu o exemplo, né? Você não consegue explicar aí pra ninguém, porque isso aí não acontece no futebol do mundo. Isso não acontece. Você vai na Inglaterra, vai na Espanha, vai na Alemanha. Você acha que uma ESPN vai comprar uma Premier League que 10 rodadas vão ficar sem os principais jogadores da Premier League? Ela não vai comprar. Não. Ou se comprar, vai pagar 1/3 do que tá pagando. Exatamente. Você arrebenta com o seu produto, cara. Arrebenta com o produto. Você acha que a Conmebol vai querer arrebentar com o produto dela? Não, já tá bravo aí porque... Já tá pé da vida porque teve que adiar jogo. Não, e nessa avaliação, você não contrata os medalhões, os grandes jogadores da América do Sul, não só do Brasil, né? Da América do Sul, porque você pode ficar sem eles. E você não pode ter também uma base muito boa, senão você fica sem os jogadores sub-20 também. Então você vai fazer que trabalho que você vai fazer? É muito difícil, né? É, complicado. E os principais CEOs dos times de Minas, né, do Atlético e do Cruzeiro, eles se manifestaram sobre a paralisação do Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir o presidente do Atlético, o Sérgio Coelho, sobre essa pausa no Brasileirão. Desde o início, o Galo foi a favor da paralisação do Campeonato Brasileiro por algumas rodadas. Acredito que fomos o primeiro clube a se manifestar publicamente. E isso se deu por algumas razões. Primeiro, por acharmos que até é uma questão humanitária. Segundo, porque achávamos que tanto a CBF como os clubes que disputam a Série A deveriam de fazer um gesto de solidariedade para com o Internacional, o Grêmio, o Juventude e principalmente para com o povo gaúcho. E terceiro,
para que desse um prazo para que os 3 clubes do Rio Grande do Sul que disputam a Série A pudessem se organizar para voltarem a disputar as rodadas sem que somente eles ficassem sem jogar. Nós estamos satisfeitos com essa decisão da CBF. Aproveito aqui para agradecer ao presidente Dinaldo pela compreensão e pela suspensão do campeonato. Eu recebi o telefonema do presidente do Internacional, o Alessandro, e também o presidente do Grêmio, o Alberto Guerra, agradecendo ao Galo pelo apoio em relação a essa paralisação e também ao Instituto Galo pela belíssima ação social que nós fizemos, né? E estamos aí podendo ajudar muitas instituições do Rio Grande do Sul e vamos ajudar muito mais, né? Então é isso, um grande abraço aí para todos e obrigado. Aí a palavra do presidente do Atlético. Agora a gente vai ouvir o CEO do Cruzeiro, o Gabriel Lima, também sobre essa paralisação. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul é uma tragédia sem precedentes na história do nosso país, afeta um princípio básico da competição, que é a isonomia. Então a gente votou na paralisação do Campeonato Brasileiro, em solidariedade aos times, ao povo gaúcho, também por entender que a competição tem que ser disputada em igualdade de condições. Então acredito que foi uma decisão acertada, mesmo sabendo os desafios que a gente vai ter que enfrentar pela frente, um calendário brasileiro que já é completamente absurdo pela quantidade de jogos e que vai ficar ainda mais espremido. Você vê que o consenso, mesmo sabendo, como disse o Gabriel, que vai ser pesado, né? Que vai exigir muito dos jogadores, o consenso foi pela paralisação, né? Pensando no povo e pensando também na parte técnica da competição, né? Acho que os dirigentes que são a favor têm suas razões e os que são contra, cara, não dá pra gente criticar também não, porque eles vão apresentar razões plausíveis, só que a maioria acabou vencendo. Nesse ponto, o que eu falei, nesse ponto eu acho que a CBF acertou e, sinceramente, não tem muito clima também, né? Não dá, né? Você para agora, senta, planeja, precisa planejar, resolve direitinho como vai fazer e a partir de junho volta com a competição, já com planejamento bem feito. Agora, gente, tem um detalhe. Nós estamos falando da Série A do Brasileiro, correto? Sim. E as séries C e D, que tem clubes gaúchos, jogadores que não ganham o mesmo que ganha a Série A e que muitos foram afetados pela enchente diretamente. É mais, né? É até mais. E aí, como é que fica? Aí é mais complicado ainda, né? É mais complicado ainda porque não tem um apelo que tem uma Série A, não tem o dinheiro que tem uma Série A, talvez não tenha nem calendário também. É muito complicado. E eu acho que é assim, eu não sei, eu penso que a CBF, sabe, deveria, a partir dela, poderia criar com os clubes uma maneira, um projeto para se ajudar o futebol gaúcho, sabe? Essas arrecadações serem destinadas, a CBF criar um fundo que auxilia esses clubes gaúchos. Cara, o Inter falou que vai gastar em torno de 35 milhões de reais para recuperar o CT. E se tem essa questão dessas rendas desses jogos que foram, o Galo fez o treino aberto na Arena MRV, tem a renda do Cruzeiro contra o Lacaleira, tem a renda do Atlético de Goiás contra o Cruzeiro, tem a renda do Santos de hoje, o Santos já tinha feito ingresso solidário, o Palmeiras fez ingresso solidário, todo mundo fez um bazar. Então, que esse dinheiro pudesse ser criado um fundo para o futebol auxiliar o futebol, né? Um pensamento de produto único, né? Internacional e Grêmio e os clubes do interior do Rio Grande do Sul, Juventude, Caxias, Brasil, são clubes muito tradicionais na história do futebol brasileiro. Sim. E que merecem ser apoiados, tá? Mas eu não consigo entender isso, eu pelo menos não vi. Se eu estiver cometendo alguma injustiça, eu quero até que o pessoal aqui no chat me corrija, ou até vocês mesmos, sabe? Mas eu não vi assim uma ação prática da CBF de tentar ajudar, de tentar agregar, de tentar arrecadar, sabe? Como os clubes tiveram.
O Atlético abriu a Arena MRV, fez o treino aberto, o torcedor levou doações, pagou o ingresso, o Cruzeiro fez o jogo dele com o ingresso, rifou camisa, o Atlético rifou camisa, todo mundo fazendo. Isso tinha que ser uma ação conjunta, sabe? Patrocinada e organizada. Parte dela, né? Pela CBF, para que se fizesse um fundo para poder se auxiliar o futebol, porque o futebol, todo mundo vai pensar, o futebol é o jogador milionário do Grêmio e do Inter. Não é. A grande maioria não. Isso, não é. Tem um emprego indireto que o futebol, quando o Grêmio joga na arena dele, quantas centenas de famílias de Porto Alegre ou da região metropolitana não depende daquilo ali vendendo. Eu não me recordo se foi o presidente do Grêmio ou do Inter, que eu estava assistindo na CNN, e na entrevista ele falou em torno de 12 a 16 funcionários que perderam tudo. Sim. Os caras que estão no dia a dia. Perderam tudo, casa, foi tudo embora. Sim. Então afeta muita gente dentro dos clubes também. É que nesse primeiro momento, nem mesmo os próprios clubes estão muito preocupados com isso, pensando nisso, né? A arrecadação financeira, ela tá indo diretamente pro povo, né? Você tem ali escolas debaixo d'água, postos de saúde embaixo d'água, hospitais embaixo d'água. Então, acho que qualquer real que é arrecadado nesse momento, a prioridade tem que ser a vida, as pessoas que estão em abrigos, os hospitais, as escolas, recuperar primeiro essas instituições e a vida das pessoas, para depois destinar aos clubes de futebol que tem como arrecadarem, né? Diferentemente do hospital público, da escola, da creche, do posto de saúde, das pessoas, né? Dos CPFs. Mas ainda há tempo. Vai ter aquela reunião do dia 27 ainda está de pé? Está de pé. É hora de se sentar e, olha, a partir de agora vamos destinar 10% das rendas. Ou vocês, todos os clubes que forem vender os ingressos, vão acrescentar R$5 no valor, que vai ser destinado para um fundo. A partir de então começar a pensar nisso. Mas nesse primeiro momento eu acho que qualquer centavo arrecadado... talvez o futebol não seja o principal destino. Né? Mas olha só, a CBF teve no ano passado um lucro de 1,17 bilhão de reais. É isso mesmo, 1,17 bilhão de reais com venda de direito de transmissão, comerciais e patrocínios. Mas esse dinheiro não poderia ser criado um fundo para ajudar os clubes? 1,17 bilhão de reais, gente? Claro que sim. Sabe? Eu acho que as ações dos clubes, a gente tem que enaltecer, é um orgulho a gente ver que os clubes de futebol tomaram essa atitude de ajudar o próximo, ajudar o povo. Mas a CBF poderia pegar esse lucro e ajudar os clubes de futebol que estão passando por problemas. Eu vi uma matéria recente agora, o jogador mostrando onde é que estava a casa dele. A casa dele só aparecia a pontinha do telhado. É um jogador que atua em divisões inferiores do Rio Grande do Sul, que tem outro trabalho. E ganha salário. E ganha salário mínimo. E aí você tem uma entidade bilionária que não movimenta uma palha para ajudar. Aliás, eu quero perguntar para vocês, onde é que vai esse dinheiro? O que a CBF faz com esse dinheiro? Os cargos lá são bem pagos, né? Dentro da CBF, quem tem cargo alto lá ganha bom dinheiro. Esses dinheiros também são destinados às federações. As federações ganham uma bolada também. E aí volta lá atrás, naquela conversa que a gente estava tendo, né? Por que a Copa Verde e a Copa do Nordeste? Política. A CBF não vai mexer com as federações porque elas é que elegem o presidente da CBF. Então ela precisa de votos também. Aliás, são votos que têm mais peso que o dos clubes. Né? É inadmissível isso. Inadmissível. Então é política, cara. Tudo é política hoje no futebol, mas eu concordo. A CBF arrecada um valor que ela sim poderia destinar. Agora, isso tudo precisa ser conversado. Vai precisar também do acordo dos clubes, da boa vontade dos demais clubes. Não são todos que têm essa boa vontade, né? E é uma catástrofe. Eu repito, o que a CBF fizer a partir de agora e pensando nos clubes também vai ser louvável, mas primeiro tem que pensar no povo de lá, nos postos de saúde, escolas, hospitais, creches. Isso tudo tá debaixo d'água também. Né? E me parece, você viu isso também, Alexandre? Que os clubes da Série C estão querendo a paralisação do campeonato também? Por conta disso tudo? Sim, o Sul não tem, o Rio Grande do Sul, né? Ele não tem clubes na Série B, né? Sim. Ele só tem na A, na C e na D. E na D.
E mesmo assim na Série B, se não me engano, são só 2, né? O Ipiranga e o São José, não é isso? Na Série C? Na Série C, Ipiranga, tô até conferindo aqui, eu acho que é só Ipiranga, Caxias, Ipiranga, Caxias e São José. Se eu não me engano são 4, são 3 ou 4 e na Série D também acho que são 3. Ô Romano, é muito estranha essa história, né, de se parar a Série A e prosseguir com a Série B. A Série B e a Série C. A Série B tem sentido porque não tem clubes de lá do Rio Grande do Sul, né? Mas esses jogos, eles foram adiados, né? Os jogos dos clubes da Série C. Agora, tem um aspecto... Só lembrando aqui, a Série D tem Novo Hamburgo, Avenida e Brasil de Pelotas. Novo Hamburgo, debaixo d'água. Mas aí tem um aspecto que eu acho que colabora, que é a questão do calendário dos clubes da Série C, da Série D. Ele é muito mais tranquilo do que dos clubes da Série A, né? Porque os clubes da Série A, geralmente eles estão envolvidos em Copas internacionais, a gente vê o Grêmio e o Inter estão em Copa do Brasil e eles estão, o Juventude e o Inter tem um confronto que ainda nem começou e tem o Grêmio. Então, não tem jogadores convocados para seleções, então a data FIFA já não para nem a Série B. Então, quer dizer, é uma questão mais fácil de se resolver o calendário dessas divisões inferiores. O grande gargalo é o calendário da Série A, que é o calendário principal da CBF. Então, ela tem essa questão toda. Agora, o que eu penso é de que a reunião do dia 27, o ideal era que a gente saísse com um consenso, né? Porque a nota de suspensão... Consenso do futebol brasileiro. Consenso. Quando que o futebol brasileiro teve um consenso? Mas... Sabe por quê? É uma questão tão extraordinária, mas quando, nem agora teve consenso. Agora foram 15, né? A CBF fala que é o pedido de 15 clubes. Ficaram de fora o Flamengo, o São Paulo, o Palmeiras, o Corinthians e o Bragantino, não é isso? São os 5 que não responderam positivamente à CBF sobre a paralisação. Porque passa uma imagem de desunião que nesse momento não é o ideal. Nesse momento não é o ideal essa imagem, porque a gente já tem essa questão de briga de ligas, né? O Internacional está de um lado, o Grêmio do outro, não é isso? O Grêmio está do lado do Flamengo, do Palmeiras, do Corinthians e do São Paulo, não é isso? Não, o Corinthians é individual, né? Mas ele está do lado do São Paulo, do Palmeiras e do Flamengo, o Grêmio, não é? Isso. No momento de extrema dificuldade, eles deram a mão ao Grêmio? Largaram. Eles vão dar na divisão de direitos, eles vão dar comercialmente? Foi só Atlético, né? Não, eu acho que teve mais times foi o primeiro, né? Da Libra. Mas, de toda forma, que parceria, que tipo de ligação é essa? Né? Porque os times lá do Internacional, todos abraçaram, né? Sim. Agora, da Liga do Grêmio, quem abraçou? O Atlético? Dos grandes? Sabe? Então, é uma situação que o futebol brasileiro, ele precisa pensar no todo. Ele precisa pensar no todo. Se criou uma rivalidade até entre dirigentes, uma questão que... Tô dizendo, o futebol brasileiro, ele é apaixonante porque o campeonato começa sem você saber quem vai ser campeão. Agora a gente já não sabe se a gente usa o começa ou o começava. A gente já não sabe se usa o começa ou o começava. Porque a gente está caminhando para um futuro em que o futebol brasileiro, e tanto se falou, né? Aquela história, o futebol brasileiro vai virar o futebol espanhol, de Barcelona e Real Madrid, e se usava o Corinthians como exemplo, né? Corinthians e Flamengo. E o Palmeiras tomou o lugar do Corinthians, uma organização. Mas, de toda forma, são níveis de arrecadações muito diferentes, condições financeiras e capacidades financeiras muito diferentes, e isso, nós ainda estamos no curto prazo desse fenômeno. Tá? O tempo ainda é muito curto dessa realidade. Vamos ver daqui 10 temporadas como vai estar se continuar do jeito que seguimos. Porque agora é muito pouco, agora é muito curto. A gente vê aí um clube fazendo uma loucura igual o Fluminense fez para ganhar uma Libertadores, mas terminou o ano com a corda no pescoço e porque pegou dinheiro adiantado, né? Adiantamento de direito comercial de liga, né? Entendeu? Agora, e aí? O Internacional mesmo investiu o que não tinha nesse ano. Por causa de dinheiro, de adiantamento de liga. Agora, vamos ver daqui 10 anos como a coisa vai estar. E se seguir do jeito que está, daqui 10 anos, a tendência é que a gente tenha Flamengo e Palmeiras. Flamengo e Palmeiras. E isso é muito ruim pro futebol brasileiro. Ainda não está acontecendo na totalidade,
Porque eles perdem uma aqui, perdem outra ali, mas todo ano um dos dois ganha. Já reparou isso? O Palmeiras é atual bicampeão brasileiro, o Flamengo em 2022 ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores. Em 2021, que o Galo ganhou o Brasileiro e a Copa do Brasil, mas o Palmeiras ganhou a Libertadores. Em 2020, o Palmeiras ganhou a Libertadores, o Flamengo o Brasileirão. Vamos retroagindo. 19 Flamengo. E o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil de 20, 19 o Flamengo ganhou 2, né? Então, vamos retroagindo. Nós já temos aí 5 temporadas em que um dos dois ganha pelo menos um título. E já aconteceu temporada eles ganharam todos. O ano passado do Flamengo foi uma exceção, né? Essa regra aí, né? O ano passado... Mesmo porque o São Paulo ganhou uma Copa do Brasil investindo o que não tinha e o Fluminense uma Libertadores investindo o que não tinha. Só que isso na frente cobra. E aí eu acho que no caso do Flamengo especificamente, do Palmeiras acho pouco provável, né? Do Flamengo... Você sempre pode contar com uma diretoria bem ruim, né? Uma diretoria bem que faz bastante, atrapalha muito. E você imagina quando entrar uma boa. Ah, sim, aí né? sim. Com a ruim. Se fosse o Bandeira de Melo com esse dinheiro de agora. Que foi ele que organizou para ter esse dinheiro. Mas com diretoria ruim. Né? O Flamengo com crise, com essa lambança toda, o Flamengo vai todo ano. Foi vice-campeão da Copa do Brasil ano passado. Sim. E brigou no Brasileirão.